Rafael Shaddai TV na área, eu sou Larissa do primeiro ano do ensino médio e hoje estou aqui com as titias da educação infantil, tia Júlia, tia Tati e tia Tassi, e hoje nós vamos ter uma conversa sobre a educação infantil. Primeiramente, eu gostaria de perguntar para as três, assim, de forma geral, qual foi a inspiração de vocês para trabalhar com a educação infantil? Pode começar, tia Júlia. A minha inspiração para trabalhar com a educação infantil foi uma professora que eu tive, na minha primeira infância, chamada Márcia. Ela me inspirava muito porque ela era uma professora muito afetiva. Então isso chamava muita atenção, dos alunos. Ela sempre abraçava a gente e aquilo ia, me inspirando. Eu falava, eu quero ser o que essa professora é, quando crescer. Como eu não tinha irmãos em casa menores, porque eu sou a caçula da família, eu tinha muitas bonecas. Então tudo que a professora ensinava pra gente, eu chegava em casa e passava para as minhas bonecas, ensinava tudo que eu aprendia para as minhas bonecas, Isso me ajudava muito na minha aprendizagem, A elucidar tudo que eu já tinha aprendido junto com as minhas bonecas. Essa foi a minha inspiração. Você, tia Tati? Eu trabalhava no Ministério Infantil da minha igreja e comecei a me encantar pelas crianças pequenas, por aquela questão da afetividade, de estar sempre abraçando. E aí uma colega minha me chamou para trabalhar aqui com ela. E aí eu me encantei de começar a ensinar essas crianças, saber que eu ia ser a primeira professora deles ali, na época. Então eu comecei a ficar mais apaixonada. E aí eu consegui uma proposta para trabalhar aqui, de verdade. Então eu fiquei muito, muito feliz, porque eu vi que era aquilo que eu queria para o meu futuro, cuidar daquelas crianças. E eu sempre pensava, quando eu tenho um filho, eu quero que minha professora do meu filho seja igual eu. Então eu sempre tratei as crianças com essa filosofia. Sim. Então eu gosto muito de estar ali abraçando. Então isso foi o que me cativou. Só um momentinho. Você falou sobre tratar bem as crianças. Eu acho que, se a criança, ela cresce num ambiente em que ela é muito acolhida, ela é muito amada, ela passa isso adiante, isso fica com a gente como uma característica. Você, por exemplo, eu vejo que é a que eu mais frequento a sala, Então eu vejo, uma característica em você. Uma professora muito carinhosa com seus alunos. E eu já vejo nas crianças com que você leciona esse reflexo, que são as crianças muito animadas, muito amorosas e tudo mais. E você, tia Tassi, qual foi a sua inspiração? Sempre parte de um ponto de inspiração mesmo, Então eu tive minha mãe, as primeiras vivências de sala de aula foi observando o trabalho da minha mãe, ela sempre levava a gente, para estar aí, e eu pensei, você professora, lidar com pessoas é muito bom, transferir o conhecimento para o aluno de forma bacana, eu acho que é a minha praia. Mas para onde veio o amor pelas crianças pequenas, Foi diretamente com a hotelaria. Então, eu trabalhei por 8 anos com recreação infantil, numa faixa etária de 4 a 6 anos, e lidar com esses pequenos foi me animando cada vez mais. E quando eu percebi que trabalhar com recreação infantil e a didática de sala de aula casa muito bem dentro da educação infantil, eu acabei me interessando ainda mais. E esse jogo, foi dando super certo, porque eu sou apaixonada por criança, e precisa ter afeto, precisa gostar, precisa falar a língua das crianças. E isso foi fluindo dentro de mim e eu apaixonei a ponto de não só fazer a pedagogia, como também fazer a pós-graduação na educação infantil. É por isso que eu acredito que, se você quer trabalhar com as crianças, você precisa ter aptidão. Isso. Foi o que eu falei. Acho que, por exemplo, você não tem irmãos, mas se você tivesse uma criança menor em casa, eu acho que isso já geraria mais aptidão ainda para você, para trabalhar com as crianças. Você tem irmão em casa, tia Tati? Tenho uma irmã gêmea, mas somos da mesma idade. Mas tenho uma sobrinha de 6 anos. Sim, mas isso aí já influencia bastante. Sim, só muito. De ter uma criança por perto já influencia o amor. E você, tia Tati, você tem algum irmão? Tenho um irmão, teve esse convívio, esse laço fraterno bacana. E a minha experiência lá na hotelaria me trouxe também o desejo de ser mãe. Então, a partir do momento que eu lidava com as crianças, lecionava em sala de aula, foi criando esse desejo de ser mãe e trabalhar com criança também dentro de casa, Ensinando, educando seu filho, compartilhando esses momentos que a gente faz aqui. Até porque seus alunos são praticamente seus filhos, não é mesmo? Isso. Já é um preparativo para se tornar mãe. Agora, eu tenho irmãos, só que mais velhos, Então, no meu caso, não tinha mais novos na época para poder brincar. Então, eu brincava com minhas bonecas. E também tive 3 filhos, Eu sou mãe de 3 filhos e agora tenho uma netinha também. Que, meu Deus, sou muito apaixonada.
Pois é, estou sempre passando pelos corredores aí, vou sempre na porta da sua sala brincar com as crianças, eu dou uma olhada assim na sua, de vez em quando assim na sua, passo aqui olhando pela janela as crianças, e eu vejo que vocês ensinam muito a elas de forma lúdica. E eu queria que vocês me falassem se vocês acreditam que ensinar de forma lúdica seja bom para essas crianças na faixa etária, o que vocês acham que influencia elas no aprendizado? Tão bom quanto fundamental e importante, a ludicidade ela não pode estar desassociada da educação infantil, porque as crianças elas aprendem brincando. Isso é um contexto que tanto a tia Júlia quanto a tia Tati já inicia nas outras séries, e quando chegam aqui no Infantil 3, a ludicidade tem que estar ainda mais em foco. A tia Tati já faz de forma lúdica também, e a tia Júlia. E elas trabalham de uma forma maravilhosa. Por exemplo, essa semana eu trabalhei com as crianças o P. Então nada melhor do que trazer algo para eles visível, né? Então eu trouxe a massa de pizza, P de pizza. Então eles tiveram a oportunidade de montar a própria pizza deles, escolheram o recheio, escolheram o sabor, o que é que eles iam colocar, o que eles não iam colocar. E aí eles tiveram essa experiência e ainda tinha uns que queriam levar para casa, para os pais comerem também a pizza deles. Então ficou marcado que o P vai ser P de pizza. Então eu vejo que trabalhar com a ludicidade, ela ajuda a criança a aprender mais de forma espontânea e também se torna prazeroso, né? Tanto para eles como para nós que estamos ensinando. Você não quer ser minha professora lá no ensino médio, não? Fazer uma aula dessa pra mim, não, de pizza? Eu me identifico mais com os pequenininhos, perdão. Tá certo. Tia Júlia, eu passei na sua sala esses dias, você falou pra mim que tava fazendo uma festa do D. Você pode explicar pra gente o que foi isso? Então, sempre que a gente vai dar uma letrinha nova, né? A gente apresenta a letra no dia anterior e no outro dia a gente faz uma coisa mais lúdica para que possa elucidar, né, na mente deles. Então, o que eu fiz? Eu trouxe a letrinha D com outras imagens também que tem a mesma letra e trouxe um dinossauro, porque a maioria dos meus alunos amam dinossauro. Então, eu trouxe um dinossauro e pedi, assim, porque a gente dá essa liberdade para nossas crianças, elas se expressarem. Então, eu coloquei em votação como seria o nome daquele dinossauro. Então, dei 2 nomes, né? Aí, nesses 2 nomes que eu dei, eles escolheram que o nome seria Dinolino. Dinolino? Dinolino. Então, no outro dia eu falei, então amanhã nós vamos fazer o aniversário do Dinolino. Então, eu fui na casa da minha sobrinha, que ela ama dinossauros também. Peguei todos os dinossauros dela de pelúcia e nós já temos alguns dinossauros na sala. Fiz uma mesa com bastante folhagens para representar como se fosse a floresta dos dinossauros, né? Que isso chama bastante a atenção deles. Peguei imagens de outros animais também que começam com a letra D, para que isso eles consigam, nossa, D, quando vê a letrinha D de dinossauro, que foi o que mais chamou a atenção deles, né? Então batemos parabéns para esses dinossauros, eles eram super felizes, né? Porque é uma coisa que, nossa, cheguei em casa, mãe, é o aniversário do D. Mandei fotos para os pais e eles compartilharam, isso é muito legal também, né? Ver que esses pais dão esse retorno pra gente. Agora, eu fiquei sabendo que a sala de cada uma de vocês, ela é temática. Vocês trabalham com meio que um mascote. E eu queria perguntar pra você, tia Júlia, você pode explicar pra você essa sala temática, esse mascote, o que vocês trabalham com as crianças? Todos os anos nós temos uma sala temática, né? E a minha sala ficou com a terra, o safari. Mas, assim, o que mais chamou a atenção das crianças esse ano foi a tartaruga. Então, a gente sempre trabalha com a tartaruga. O livro também didático, né, da nossa editora, ele vem trazendo essa temática da tartaruga. Então, a gente está trabalhando em cima dessa temática. Agora mesmo a gente vai fazer um viveiro para tartaruguinha que a gente tem na escola. Vamos montar com eles a partir da semana que vem. E vai ser muito legal vocês acompanharem. Vai ser muito bom. E você, tia Tati? A gente trabalha com animais que voam. Esse ano eu fiz até um trabalho com eles sobre a borboleta. E eles fizeram a apresentação, os pais vieram para assistir, trouxeram os avós. Foi muito legal porque teve essa parceria entre os pais e a escola. Então eu trabalhei com eles a metamorfose. Convidei a professora Dani, de biologia. Ela veio, trouxe o borboletário da escola e mostrou para ele que a borboleta tem uma fase, da largata. Tanto que nós estamos na fase da largata de fogo, que ela fica passando pelo murinho. Então ele fica, olha, tia Tati, vai entrar pro casulo e vai virar borboleta. Então é uma experiência viva. Então foi muito legal. Então nós estamos trabalhando com isso e é extraordinário. E você, tia Tati? A questão do tema da sala, ela perpetua assim o ano inteiro com as crianças. Precisa estar sempre voltado para isso. Aqui no Infantil 3 a gente ficou com fundo do mar, água, né? Animais marinhos. Então a gente viveu a experiência de trazer, estamos vivendo, um aquário para a sala de aula,
com peixinhos, para que eles possam olhar de perto o movimento dos peixinhos, a importância de estar ali cuidando deles, alimentando, a limpeza do aquário. A gente insere nesse contexto também, além de falar sobre o tema que é fundo do mar e esses animais, a gente trabalha com a criança a responsabilidade do cuidar, que é importante para a criança desde já. É importante também para elas criarem um afeto pelos animais. Exatamente, e cuidando desenvolve o afeto. E o afeto é a palavra-chave na educação infantil. A gente precisa estar estimulando o tempo inteiro a questão do afeto, né? Então, assim, foi fantástico, está sendo uma experiência muito boa vivenciar essa questão de cuidar dos bichinhos do fundo do mar. E como aqui é Infantil 3, que eu havia dito, a galera se prepara para ir para o fundamental, o tema da nossa formatura é o fundo do mar. Aquilo que eles estão vivenciando o ano inteiro. E nada melhor para a criança do que trabalhar com eles aquilo que eles vivenciam no dia a dia e criam as suas próprias experiências. Eu tenho uma mãe, minha mãe trabalha com crianças também, ela trabalha na creche. Então eu sei que trabalhar com as crianças não é sempre um mar de rosas, tem sempre seus desafios. E eu queria saber de vocês, assim, como que é trabalhar na educação infantil? Pode começar por você, Tia Gil. Como você mesmo falou, né, é bem desafiador, né? Principalmente na minha turminha, que eles estão chegando agora, conhecendo a escola, conhecendo pessoas novas. Às vezes, também tem crianças que não têm irmãozinhos em casa, eles estão agora aprendendo a compartilhar. Compartilhar o brinquedinho que lá em casa é somente dele. Então aqui, é aquela coisa daquela briga, o coleguinha traz um brinquedo, a gente tem na sexta-feira, o dia do brinquedo. Cada um traz o seu brinquedo. Então, o coleguinha gostou mais do brinquedo do outro do que o que ele trouxe. Então tem aquela confusão, eu quero esse brinquedo é meu. E a professora tem o papel de intervir, né, de conversar, de explicar. Você quer compartilhar com seu coleguinha o brinquedo? Às vezes tem uns que falam, não quero compartilhar não, tia, é meu, né? E às vezes tem uns que já cedem. Isso aí, a gente ajuda eles também a compreender que compartilhar faz parte, né? Que a BNCC também explica que isso ajuda as crianças a, né, compartilhar. Então, esse é um dos desafios, né? Como eles são muito pequenos, também está aprendendo a lidar com as birras, né? São emoções que eles ainda não sabem expressar. Então eles vão fazer uma birrinha aqui, outra ali, vai ter um chorinho. Às vezes o não, eles não sabem ainda escutar. Então a gente vai trabalhando de forma lúdica, contação de histórias, né? Para que eles possam entender que tem um momentinho para tudo. Então na escola, às vezes a professora chega a ser... Claro que eles amam. Depois que a gente conversa com eles com jeitinho, eles abraçam e tudo. Tem aquela coisa de tia, eu te amo e tudo. Então a gente não fica com aquele peso, nossa, eu estou ensinando, mas ensinando com carinho, com afeto. E eles aprendem muito, né? Chega na sala da tia Tati já sabendo meio que compartilhar, sim, apesar de dela ainda continuar com esse processo, né? Que faz parte da educação infantil. Você trabalha com os menorzinhos, é o primeiro ano deles entrando na escola, sim, certo? Sim. Então assim, eu acho que esse aprendizado deles já ensina eles a conviver em sociedade com as crianças e tudo mais. E quando eles já chegam para a tia Tati, eles já vão chegar mais assim, vamos dizer, sociáveis. Já vão estar mais maduros, mais maduros, assim, os pequenos adultos. E você, tia Tati, como que é? Para mim é saber lidar que cada criança tem seu tempo de aprendizado. E às vezes os pais eles criam muitas expectativas que a criança aprenda logo. Sim. Então, às vezes, pode acabar sendo frustrado, porque a educação infantil, ele não trabalha com aprendizagem rápida. A educação infantil trabalha com processo. Ele sai de lá da sala de Júlia sabendo uma coisa, chega na minha, já vou concretizar, e chega na de Tássia, ela vai também concretizar essa aprendizagem. Então, a educação infantil, ela é um processo. Às vezes, também lidar com o cuidado, juntamente com o pedagógico, também, às vezes, é um desafio. Mas é prazeroso, mas tem também seus desafios. Pra mim é isso. Sim. A tia Tati, ela falou num ponto muito importante, né? A ansiedade dos pais no sentido de que quero ver logo lendo, quero ver logo escrevendo, às vezes, de certa forma, atrapalha um pouco esse processo. Porque a criança é processual. E como eu já havia dito, começa na tia Ju, vem na tia Tati para sistematizar aqui, com a tia Tassi. Esse desafio, ele é diário. O que mais impacta, além da convivência, você vê que a tia Ju citou sobre compartilhar, eles nem sempre querem dividir o que é deles, né? A tia Tati também sobre esse processo de, já tem que estar lendo, e ela sabe que o passo a passo é um de cada vez. No Infantil 3, o que mais impacta aqui
são além das relações, né? Porque a criança, ela está num contexto individual familiar, né? E quando ela vem para a sala de aula, aqui ela tem que saber conviver com os outros colegas, entender que o compartilhar é importante, que na hora da aprendizagem eu vou precisar estar mais calmo, para que eu consiga entender o que minha prova vai ensinar. Por isso a importância do lúdico, que a gente tem que fazer ele vivenciar mesmo primeiro, experimentar, brincar, pegar. A aula de ontem, aqui no Infantil 3, foi a silábica da letra Q, para que não se tornasse complicado as crianças entender. E tratando também da questão da disciplina deles, a gente fez a experiência de fazer o quibe em sala de aula, né? Então foi lá a silábica do Q, eles experimentaram como fazer o quibe. Atrás disso daí tinha uma receita, né, de como desenvolver até chegar lá no processo do quibe. Depois as tias muito carinhosas da cozinha foram lá, fritaram esse quibe, trouxeram, eles experimentaram, se sentiram felizes ali, contentes de saber que estavam participando desse processo. Mas para que tudo isso ocorra bem, por trás o professor está trabalhando a disciplina, a atenção, o esperar a sua vez, o sentar do lado do colega e acalmar para saber ouvir. Então, esses são pequenos desafios diários que a gente enfrenta todos os dias, mas que no final das contas, como somos assim professores do afeto, todo o trabalho se torna muito prazeroso, não é? Não, mas vocês têm que ser minha professora, não aguento mais. Eu quero uma festa do Kibe na minha sala, uma festa do D, uma pizza. Por que vocês não vão dar aula pra gente no ensino médio também? Bom, né? Vamos fazer uma experiência. Sim. Pois é, vocês falaram dos pais, e eu sei que assim, a escola, principalmente nessa fase de vocês, a família e a escola elas têm que andar juntas para contribuir com o ensino das crianças. E assim, eu queria saber se vocês já enfrentaram assim, desafios com os pais das crianças. Quais foram assim, os desafios que você falou, meu Deus, esse pai aqui tá tirando do sério com as crianças. Pode começar com você, tia Júlia. Olha só, desafio com os pais não é aquela coisa de nossa, não. É tipo, é como a Tati falou, né? Talvez os pais tenham aquela coisa de que eu coloquei na escola. Eu quero que ele saia do Infantil 1 sabendo já. A maioria dos meus alunos saem do Infantil 1 já escrevendo o primeiro nome, né? Do jeitinho deles, mas sai escrevendo. Mas tem crianças e crianças, cada um com desenvolvimento, né? Como essa semana o marketing postou sobre o pé de feijão, que foi plantado no mesmo dia. Mandei uma tarefinha para casa para que os pais pudessem plantar com eles um pezinho de feijão. E eles trouxeram e a gente ficou cuidando, regando, colocando no sol, todos ao mesmo tempo. Então, um desenvolveu mais rápido que o outro. É porque cada criança ele tem o seu tempo de desenvolvimento. Às vezes não vai desenvolver lá logo no 1. Às vezes vem para o 2 e consegue desenvolver melhor, né? Então, a gente trabalha com todos da mesma forma. Só que nem todos absorvem aquele aprendizado da mesma forma. E com os meus pais é super tranquilo, assim, eles são muito amorosos e, sabe, mandam mensagens. Meu Deus do céu, eles são maravilhosos. Eu não tenho que falar dos meus pais, eles são muito... Eles... Muito acolhedores. Assim, reconhecem que a gente está dando afetividade para os filhos. Aqui é como se fosse a segunda casa deles, né? Sim. Eles passam 4 horas com a gente. Então, a maior parte do tempo, às vezes tem pais que trabalham, ele fica mais tempo com a gente do que com os pais. Então, a gente procura passar para eles a afetividade que ele poderia estar recebendo em casa do papai, mas ele está ali com a titia. Então, essa coisa da tia, eu gosto muito, tia Júlia. Eu passo na rua, eu tenho que passar... Tia Júlia, se eu não falar, se eu não ver, aí passei, tia Júlia, passei por você, falei, tia Júlia, você nem me respondeu. Então, a gente tem que estar sempre atento, né? E passando isso, e os pais dão sempre um retorno pra gente também positivo, e isso é muito legal. E você, tia Tati? Bom, a gente sempre tenta manter o contato com os pais. Eu, particularmente, gosto muito de ter escola, família. Então, eu tô sempre ali no grupo postando algumas coisas, falando com os pais. Esse ano eu trabalhei de uma forma diferente, conversei com os pais e estou mandando trabalho para eles fazerem junto com seus filhos. Trabalhamos com os números, então as crianças trouxeram os cartazes, então eles fizeram em casa com os pais, tipo essa conexão, né? Para os pais entenderem um pouco do nosso trabalho na escola, então foi muito legal, as crianças apresentaram na sala de aula, então já está criando eles para um futuro próximo, apresentar um seminário. Também trouxe agora o trabalho do alfabeto que eles realizaram em casa. Então sempre a gente está tentando manter esse contato com os pais direto, manter essa afetividade. E eu acho legal o retorno de todos, né? Assim, alguns falam, ó, tia Tati, esse dia aconteceu comigo.
minha filha vai pegar um lanche aí na cantina, mas pega um pra você também. Eu falei, ô, Glória, pode deixar que eu vou pegar. Aí quando fala, você pegou? Eu falo, peguei, claro que eu peguei. Então é muito legal esse reconhecimento. Não que a gente vive disso. Mas é uma forma de Mas reconhecer. é uma forma de reconhecer. Tipo, manda uma cartinha, manda uma flor. Então os pais às vezes, ó, Tati, coloquei uma pipoca aí na sua bolsa, na bolsa dele, e você pega pra você comer também. Então é muito legal isso. Então a gente sempre tenta manter essa conexão com os pais. É claro que às vezes a gente vai falhar também em algumas coisas. E os pais eles vão cobrar. Tem alguns que realmente estão no direito deles de cobrar alguma coisa da gente. Então a gente sempre vai fazer de tudo para melhorar com os pais e com as crianças. Então sempre a gente tenta manter esse vínculo, né? Aí é legal que quando a gente passa por né, que eu passo meus alunos para ela, eu falo, ó, tá. Ó, tal pai é isso, é aquilo, é legal. Dá um feedback, tal, já ajuda. feedback, Tal pai, assim, ó, esse pai tem um pouco de dificuldade de falar no celular, e você sempre tá ligando, você liga, viu? Que às vezes era um pouco ruim pro WhatsApp. Então, quando é algum aviso importante, você liga, ó, vai ter isso na escola. Então, a gente sempre tá tendo esse contato. Então, é muito legal esse vínculo. Eu, particularmente, amo o vínculo pai e filho. É tanto que eu tenho uns pais que eu fui professora há 2 anos atrás, que hoje são literalmente meus amigos, que eu vou pra casa, que já a gente combina de sair pra tomar sorvete. Então eu acho legal esse vínculo. Às vezes pensam que não, mas essa parceria entre os pais e a escola é muito importante. É de suma importância essa parceria, porque e também cria um vínculo do professor com a família. Tipo assim, a gente fala, eu posso até, tipo, vamos supor, a criança se machucou na sala, um exemplo. Então até pra gente contar pro pai, a gente já tem aquela confiança, ó, aconteceu que ele tropeçou e machucou o dedinho, tá? E o pai, não, eu entendo, super tranquilo, não tem problema não e tal. Então a gente cria esse vínculo, é de suma importância pra mim. Eu, quando tinha essa idade, eu era uma criança escandalosa, eu era muito dramática de lidar. Caía, meu Deus, parecia que tinha que ir pro hospital. Se eu cair, eu tinha que ir pro hospital, me machuquei feio ali. E você, tia Tassi, como que é? A experiência, né, escola-família, ela precisa existir, é fundamental. Se em outras salas, né, em outras nomenclaturas, isso já se faz importante, na educação infantil, então, é algo que a gente não pode fugir. Né? Então, assim, trabalhar com a criança em sala de aula e ter a parceria dos pais, flui ainda mais aquilo que a gente faz com muito carinho. Né? Você vê que Tati contou essa experiência muito bacana, né? Essa vivência. A Júlia, no Infantil 3, eu tenho também essa vivência, elas já passam as figurinhas dos pais. A gente nunca consegue desenvolver um projeto sozinho em sala de aula. Aí vai lá, nós temos um grupo, né, onde os pais participam. Nesse grupo a gente envia fotos, né, das aulas, até porque eles precisam estar por dentro do que está acontecendo, coloca a agenda da criança lá no grupo. E a gente consegue perceber ali no grupo a interação, o gostei do pai. São muitos corações diários, né? Eles são muito bacanas no sentido de conta comigo que eu estou aqui para ajudar. Não tem algo que a gente vá desenvolver em sala de aula relacionado a projeto, que a gente precisa do apoio dos pais, que a gente não tem esse retorno. Né? Então, os pais, assim, em si, no geral, aqui na educação infantil, eles são muito parceiros. Estou desenvolvendo um projeto de musicalização para trabalhar essa questão, né, sensorial da criança, a fonética também, o ouvir, que são pertinentes para alfabetizar as crianças, e a alfabetização é um processo. Eu precisei muito dos pais, da compreensão deles e do apoio. Então, eles não contaram 2 tempos, providenciaram as garrafas, colocaram arroz e feijão, tem colheres dentro da mochila das crianças. Você imagine o pai colaborando nesse sentido, né? Que está aí o ano todo para estar fazendo esse trabalho diariamente com as crianças e com essa parceria dos pais. Então, a gente está falando que é importante essa parceria dos pais com a escola, mas é importante também para as crianças, né? Mas é importante também para o professor saber que tem um pai para contar com os alunos e tudo mais. Bom, na semana passada, na sexta-feira, os alunos do ensino médio, assim, da minha turma, vieram para a educação infantil. A gente fez um projeto de alfabetização científica, onde a gente ensinou para as crianças de forma lúdica as ciências. Então a gente separou assim por faixa etária mesmo. Meu grupo foi para sua sala, a gente ensinou de uma forma mais divertida. A gente estava fazendo o experimento do balão com vinagre na garrafa PET. Aí eu lembro que minha colega falou que era xixi de unicórnio para as crianças interpretarem. Na sua sala já foi de outra forma o aprendizado. E na sua, eu soube que meus colegas fizeram uma fundoboia com as crianças. Isso mesmo, foi uma brincadeira muito divertida, a fundoboia, que necessitou da parceria dos pais para trazer o brinquedo bacana que pudesse molhar. Então eles já pegaram o tema da sala e fizeram a fundoboia, né? E foi bacana ver essa troca, né, da turma do ensino médio
com as crianças da educação infantil. Até porque para hoje nós temos ensino médio, nós primeiro somos educação infantil. Sim. Então foi isso, gente. Esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado por vocês estarem acompanhando a gente. Obrigado pela parceria de vocês, obrigado por estarem aqui respondendo as perguntas. Sei que todo mundo ficou um pouquinho nervoso no começo, mas no final deu tudo certo. Não se esqueçam de se inscrever no canal da El Shaddai TV. Tia, vocês já estão inscritos no canal? Sim! Acompanhamos tudo. Depois eu vou estar conferindo aí. E acompanhamos de perto, hein? Muito bacana. A última gincana foi super legal. André, por favor, me chama de novo, que eu gostei muito. Emanuel, por favor, me chama de novo. Tchau, galera! Tchau.